Saudações, galera! Tudo bem com vocês? Nesta videoaula de hoje nós vamos falar sobre o trabalho no campo elétrico. Como nós vimos anteriormente, uma carga de prova, quando inserida num campo elétrico, ela fica submetida a uma energia potencial elétrica. As energias potenciais no ponto A e no ponto B são determinadas por essas duas equações aqui, onde nós temos a carga multiplicada pelo potencial de A e a carga multiplicada pelo potencial elétrico no ponto B. Nós sabemos que a definição de trabalho no campo elétrico corresponde à variação da energia da partícula nos pontos em que ela se encontra. Então, fazendo a subtração da energia potencial do ponto A menos a energia potencial que a partícula tem no ponto B, dá o trabalho que o campo utilizou para deslocar essa carga do ponto A até o ponto B. Logo, VA vezes Q é a energia do ponto A e VB vezes Q é a energia do ponto B. Então, fazendo essa subtração, a gente tem o trabalho. Como a letra Q aparece em ambos os termos, a gente pode colocar em evidência. Logo, o trabalho para levar uma partícula de um ponto A até B será dado por Q, que é a carga de prova, multiplicado pela diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, aqui nós temos o resumo da nossa fórmula, né, onde a gente pode escrever esse VA menos VB pela letra U, aquilo que a gente já estudou antes, né, a diferença de potencial. As unidades estão aqui na tabelinha. Então, trabalho vai ser a unidade Joule, letra J, né? Carga Coulomb, potencial elétrico volt e diferença de potencial também o volt. Temos aqui um exemplo de aplicação imediata dessas equações. Nós temos uma carga de 8 microcoulomb e ela vai se deslocar entre dois pontos A e B, cujos potenciais elétricos são respectivamente 60 volts e 20 volts. Então, esse ponto A aqui tem um potencial de 60 volts e esse ponto B um potencial de 20 volts. É isso que o problema está falando. Determine qual o trabalho realizado pela força elétrica para levar a carga de A até B e depois qual seria o trabalho para deslocar a carga do ponto A ao ponto C e, por fim, a carga do ponto A ao ponto D. Então, nós temos essas três situações. Os dados estão anotados aqui, então, a carga, o potencial de A, o potencial de B e aquilo que nós queremos calcular. O trabalho de A para B, o trabalho de A para C e o trabalho de A para D. Gente, a solução deste problema é muito simples. A gente sabe que o trabalho é a carga multiplicada pela diferença de potencial entre os pontos A e B, porque é o trabalho de A para B que nós queremos calcular na letra A. Logo, eu tenho 8 10 na menos 6 multiplicado por 60 menos o 20, que são os potenciais. Logo, a diferença de potencial é 40 volts, multiplicando por 8, nós vamos ter 320, 10 na menos 6, posso passar a vírgula duas casas para a esquerda e ter 3,2 vezes 10 na menos 4 joules. Este é o trabalho para levar a partícula de A até B. Qual seria o trabalho para levar a partícula de A até C? Gente, aqui nós não precisamos fazer muita conta. Por quê? Porque a gente sabe que esse ponto B e o C estão na mesma superfície equipotencial. Ou seja, o ponto C e o ponto B têm o mesmo potencial elétrico. Portanto, o cálculo vai dar o mesmo que a gente fez anteriormente. A gente teria VA menos VC, porém, o ponto C é o mesmo do B, então vai dar uma diferença de potencial 40 volts multiplicado pela mesma carga, vai dar o mesmo resultado. Para a gente calcular o trabalho para levar a partícula de A até o ponto D, como é que a gente faz? A gente sabe que a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D vale quanto, pessoal?
vale zero. Por que que vale zero? Porque o ponto A e o ponto B estão na mesma superfície equipotencial. Portanto, aqui tem 60 volts e aqui também tem 60 volts. Portanto, ao fazermos VA menos VD vai dar zero. Zero vezes a carga vai dar zero. Então, o trabalho para deslocar uma partícula sobre uma superfície equipotencial sempre será zero. Aqui no slide número 7 a gente tem um outro ponto, campo elétrico uniforme, representado pela sigla CEL. O que seria o campo elétrico uniforme? É quando o campo elétrico apresenta em todos os pontos da região a mesma intensidade, a mesma direção e o mesmo sentido. As linhas de força que representam um campo elétrico uniforme são retas paralelas e orientadas sempre no mesmo sentido, distribuídas uniformemente pela região, tal como nesta figura ao lado. E essas linhas pontilhadas que formam 90 graus com o vetor campo elétrico são, na verdade, as superfícies equipotenciais, onde teríamos um potencial V1, potencial V2 e um potencial V3. O trabalho realizado pelo campo elétrico numa região onde temos um campo elétrico uniforme, conforme temos a figura aqui, ele pode ser determinado por uma equaçãozinha bem simples. Primeiramente, como a força é constante dentro de um campo elétrico, está dizendo aqui, ó, é uniforme, o trabalho pode ser calculado pela equação F vezes D. A gente sabe que F é Q vezes Z, isso a gente já estudou lá no campo elétrico, em algumas videoaulas anteriores. Se a gente combinar essas duas equações, ou seja, no lugar de F, a gente colocar Q vezes Z, esta equação aqui vai ficar, então, trabalho de A para B igual a Q vezes D vezes Z. Logo, o trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B, conforme nós temos aqui a figurinha, pode ser calculada por esta equação matemática. As unidades estão aqui na tabela. Trabalho Joule, carga Coulomb, distância metro e campo elétrico Newton por Coulomb. Bom, gente, existe uma relação entre o potencial elétrico e o campo elétrico. Esta relação ela está dada aqui por esta equaçãozinha matemática. Bom, essa equação aqui ela é obtida da combinação dessas duas equações que a gente já conhecia. Então, trabalho é carga vezes diferença de potencial e trabalho é igual a carga vezes D vezes Z. Combinando as duas, então, Q vezes U igual a Q vezes D vezes Z. Podendo cortar aqui a carga, fica então a diferença de potencial igual ao campo elétrico vezes a distância de separação entre os pontos em questão. Resumindo, então, a relação entre potencial elétrico e campo elétrico é dada por esta equação matemática ou pode ser escrita por esta aqui, que é a mesma, né? Aqui nós temos as unidades, a tensão ela é dada em volt, a distância é dada em metro e o campo elétrico é Newton por Coulomb. Percebam que o Newton por Coulomb, que é a unidade que a gente usava anteriormente, também equivale a volt dividido por metro. Ora, qual é a unidade da tensão aqui? É volt. Qual é a unidade da distância? É metro. Então, o campo elétrico também poderia ser expresso por volt-metro. Vamos a algumas aplicações dessas equações matemáticas. Exemplo número 2 diz: uma carga de 4 microcoulomb sofre um deslocamento de 20 centímetros no interior de um campo elétrico uniforme. Esse campo tem valor 3 vezes 10 na 5 Newton por Coulomb. Qual o trabalho realizado pela força elétrica nesse deslocamento de A para B? Então, essa partícula ela vai sair do ponto A, vai para o ponto B, e a gente quer calcular esse trabalho, né? Aqui, ó. Os dados que a gente pode anotar: a carga 4×10 a menos 6, a distância de A até B 0,2 metros, campo elétrico 3 vezes 10 na 5 e o trabalho que a gente quer calcular. Uma vez que a gente tem esses dados, carga, distância E,
a gente sabe que para calcular o trabalho nós vamos usar esta equação matemática. Bom, substituindo os nossos dados, a carga 4×10 a menos 6, a distância 0,2 e o campo elétrico 3 vezes 10 na 5. A gente sabe que Coulomb pode ser simplificado com Coulomb e vai sobrar Newton vezes metro na unidade. Aqui a gente vai ter então 4 vezes 0,2 dá 0,8 vezes 3 dá 2,4. Os expoentes aqui são somados na multiplicação, então menos 6 mais 5. Logo, o trabalho para levar a partícula de ponto A até o ponto B vai ser 2,4 vezes 10 na menos 1 joule, ou ainda 0,24 joules. Aqui no exemplo número 3 diz: na figura estão representadas as linhas de força de um campo elétrico E entre duas placas paralelas A e B separadas por uma distância de 2 centímetros. Os potenciais de cada placa estão indicados na figura. Calcule a intensidade do campo elétrico entre as placas. Aqui nós temos o potencial da placa A, aqui a gente tem o potencial da placa B e aqui a gente tem a distância entre A e B. Então, a distância tem que ser usada a unidade metro. A gente sabe os potenciais. Vamos então calcular o E fazendo uso desta equação matemática. A gente sabe que o campo elétrico é a diferença de potencial dividido pela distância. Bom, a diferença de potencial é a subtração entre esses dois valores aqui. Então, VA menos VB. Observem que aqui tem um sinal negativo, portanto, vamos ter 20 menos menos 20. Logo, 20 menos menos 20 é igual a 40 volts. Agora, a gente vem então aqui para esta equação de cima e vamos ter o campo elétrico vai ser 40 volts, que é o resultado aqui de baixo, dividido pela distância 0,2 metros. 40 dividido por 0,2 dá 2.000 volts por metro. Poderiam ter escrito aqui, ao invés da unidade volt por metro, poderiam ter escrito a unidade Newton por Coulomb. Essas duas são equivalentes. Gente, chegamos ao fim de mais essa videoaula. Espero que vocês tenham compreendido essa temática. Se gostaram desta aula, deem o seu like. Não se esqueçam de se inscrever nesse canal e apertar o sininho para receber as notificações. Deixo aqui o meu grande abraço e nos vemos numa próxima videoaula. Tchau, tchau!